Olá, eu sou a professora Karine, tô aqui mostrando as flores que eu ganhei da Dani, a minha aluna, uma das minhas alunas que passou na Cefaz Santa Catarina, e hoje a gente tá aqui para gravar um videozinho muito pedido, com detalhes da preparação da Dani. A gente vai tentar ser um pouco diferente, mas tem coisa que todo mundo quer saber e ela não falou em lugar nenhum, então a gente também vai falar. E se ela falou também, a gente fala igual, também não tem problema. A gente fala de novo? A gente fala de novo, né? Também, tudo bem, né? A gente já tá aqui no grau, eu vou continuar no grau aqui pra gravar, tá? Ninguém vai me impedir de fazer isso, não. Né? Meu canal, minhas regras, né? Então eu vou continuar Seu aqui estado com e suas regras. meu estado, minhas regras, Santa Catarina. Então, Dani, assim, primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada por ter sido uma aluna tão dedicada e comprometida, obediente, a gente vai falar disso também. E obrigada por estar aqui, disponível para fazer esse vídeo, né? Eu sei que os aprovados são muito requisitados, né? Que bom que você encontrou um tempinho na sua agenda para estar aqui, né? Falando para mim. Eu que tenho que te agradecer por tudo. Se a minha vida hoje tá no caminho para uma mudança, é por sua causa. Por isso que eu trouxe... Por isso que eu trouxe a florzinha de agradecimento, porque... É como eu já te falei antes no áudio, como eu já escrevi no depoimento. Vou beber para facilitar o processo, tá? Como um todo. Eu tô tomando aqui também para soltar um pouquinho, mas não tá ajudando muita coisa. Mas realmente, cara, tem a Dani antes de te conhecer e tem a Dani depois de te conhecer. Meu, vai ser bem fácil gravar esse vídeo. A gente já bebeu umas 2 taças de clericô e aqui a Dani falando essas coisas, vai ser bem fácil. Enfim, vamos para as perguntas que eu peguei, que vocês me mandaram. Primeira coisa que todo mundo quer saber, Dani, como é que uma pessoa que se intitulava analfabeta em exatas, que não sabia somar frações e fazer uma divisão sem calculadora, fez 13 pontos em 15 em exatas na Cefaz Santa Catarina? Me explica isso, vamos lá, vamos falar pro pessoal como é que foi esse feito e como é que você estudou essa matéria. Eu lembro de algumas coisas, claro, mas eu quero que você dê o seu depoimento sobre como foi o seu estudo em exatas. Isso é verdade, não é exagero, eu realmente não lembrava como somar fração, eu não lembrava como fazia nem subtração, eu tive que assistir um vídeo para lembrar como é que era a subtração. Meu namorado lembra disso, todo mundo achava absurdo. O namorado tá aqui, tá, pessoal? Então vamos falar baixinho, a gente não vai falar as coisas, mas quer dizer, a gente vai. Ele tá acostumado. Daqui a pouco a orelha dele começa a sair daqui, né? Embora. E eu não lembrava da regra de 3. E todo mundo achava um absurdo. Nossa, como é que você não sabe isso? É tão fácil. Eu tinha bloqueado completamente cálculos e números. A regra de 3 já estamos na aula 1, né? Mas todo mundo lembrava. Né? Era uma coisa simples, básica, e eu não queria saber de matemática, eu não queria saber de números, porque eu tinha um trauma na escola. Uhum. Eu não sei se os meus professores eram ruins, ou se eu que não era disciplinada na época da escola, ou se o método que era ruim, eu não sei dizer qual é o problema daquela minha adolescência. Vamos lembrar do problema. Eu não sei dizer qual era, mas ele estava lá, ele existia. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que ou eu superava isso, ou eu perigava ficar. Né? Falando especificamente de material, claro, ali no coaching eu disponibilizo minhas aulas, mas normalmente eu não indico as minhas aulas, né? Então eu queria saber quais foram especificamente os cursos que você usou para matemática, para financeira, para estatística. O primeiro curso foi o do... Eu até lembro, eu acho que eu sei, mas eu vou deixar você falar. Foi do Olá Amigos. Ou do Sérgio Carvalho. Sérgio Carvalho. Tá. Só que estatística, aí eu fui com o do... Eu vou passar. Tiago Pacífico. Tiago Pacífico, isso mesmo. Tiago Pacífico. Só que aí depois eu comecei a ver as tuas aulas de reforço e também as tuas aulas do GRAM. Isso, as do GRAM, tá. E eu fui passinho a passinho com o raciocínio. Não adianta ter pressa, né? Quando a gente tem esse tipo de bloqueio, tem que ir com calma mesmo, né? Em vez de o aluno, ele quer, assim, terminar uma aula sabendo 100% do conteúdo. Não vai acontecer. Foi uma das poucas matérias que eu fui sem pressa, realmente. Eu não tinha desespero para aprender. E eu consumia, assim, cada material com todo o cuidado, colocando um pezinho na frente do outro. Porque eu sabia que se eu pulasse alguma coisa, eu não ia ter a base pro próximo assunto. Uhum. Isso acabou ajudando no restante das matérias. Porque por eu encarar aquela disciplina que era tão difícil para mim... Como um bloqueio, né? Na realidade, era um bloqueio que você tinha. Era um bloqueio.
E como eu encarava aquilo como um jogo, uma brincadeira, eu percebi que eu podia aplicar aquilo em todo o resto. Nada era difícil, era só desconhecido. E foi assim que eu comecei a encarar o raciocínio lógico também, a matemática, a estatística. Eu lembro que muita gente falava a estatística inferencial é muito difícil. Mas o curso do Thiago é muito bom também, né? É bem calmo. Ele vai explicando as formas. Eu acho que ainda tá disponível esse curso, tá lá no Eu Vou Passar, tá, pessoal? E o Eu Vou Passar é um site que eu sempre recomendo, porque você paga bem barato por mês, não é assinatura, você pode pagar por mês. E é super bom, assim, ele tem várias aulas lá, dá pra fazer o download, eu sempre faço indicação desse curso, é muito bom. O Thiago Pacífico é maravilhoso, tá de parabéns, ele sabe, porque eu já falei várias vezes pra ele. Então tá, maravilha. Então depois muitas questões, exercícios, né, aquela reza toda, né, não é só o curso, você tem que fazer muita questão sozinha, né? Eu fazia, depois de cada aula do Thiago Pacífico, eu via ele explicando todas as fórmulas, por que aquela fórmula era aquilo. E o pessoal falava, é muito difícil, eu nem vou estudar isso. E eu pensei, peraí, não é tão difícil assim como estão falando. É difícil? É, mas não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças. Então foi assim que eu comecei a dar um pouquinho mais de atenção pro raciocínio lógico. Porque eu vi que não era uma coisa monstruosa e eu acabei gostando. E passou a ser uma das minhas matérias favoritas. Você vê, né? Que legal. Outra coisa, como é que você estudava contabilidade? Contabilidade não era tão complicado para mim, porque eu já estava estudando na faculdade contábeis. de contábeis, né? Então eu já entrei no mundo nos concursos assim, sabendo alguma coisinha. Débito e crédito não era uma novidade. Foi no começo da faculdade também, inclusive a minha primeira aula da faculdade, eu sentei em casa com a lição de casa e eu comecei a chorar, porque eu falei, eu nunca vou entender um negócio desse. Então, depois daquele primeiro baque, né, já não foi mais tão complicado assim. Aí eu estudei pelo material de estratégia, estudei pelo livro Contabilidade 3D, estudei por material do exponencial, estudei material do Silvio Sandi. Passou por todos, né? Fui, de cada um, assim, absorvi alguma coisa. O Gilmar Possati. Exponencial foi o de custos, né? Aquele de custos. Foi. Eu estudei aquele Esse material de exponencial de custos é muito bom. É de resumo, assim, é um resumo bem conciso. Para FCC é ótimo. Eu achei perfeito aquele material. Também acho ele muito bom. Porque custo é uma matéria meio beabá, né? É mastigado, assim. Achei bom também. Mas o Silvio Sandi, pra mim, é o melhor. Ele tem uma didática, assim, muito fácil. Ele faz aquilo lá. Não tem erro, é caro o curso, eu acho caro o curso. Mas não tem erro, né? Assim. Caro é aquilo que você paga e não usa, né? É. Caro é o que. Meu clericô tá aqui no canto do vídeo, claro. Exatamente, eu acho isso aí também. Contabilidade é uma matéria assim que. Peso 2, peso 3, né? E é outra que tem que ir passinho a passinho também. Não adianta você fazer a primeira aula, chorar, porque entendo de chorar, mas assim, não precisa desesperar, porque vai demorar. É uma coisa que você vai construindo aos poucos, às vezes você vai entender alguma coisa lá na frente, porque você viu lá atrás. Casca de cebola, né? Primeiro você vai com calma. Eu lembro que até comemorei quando eu finalmente consegui memorizar a estrutura do DRE. Eu não conseguia de jeito nenhum, e depois foi fluxo de caixa, que de uma hora para outra parece que acendeu aquela lâmpada. Você vai tendo uns insights mesmo, né? Parece que eu dormi não sabendo fazer fluxo de caixa e no dia seguinte eu sabia. Mas aí foi depois de porque meses a gente tem um inconsciente, aquilo, né? A gente tem um inconsciente que tá aqui, ó, que nem um aquário, né? Isso a gente aprende na pós. Eu aprendi na pós, né? O nosso cérebro é como se fosse um aquário. Se ele tá muito bagunçado, a bolinha do fundo não emerge à superfície. Se o teu cérebro tá em paz, as bolinhas vão acendendo, assim. E aí você começa a ter insights mesmo. Por isso que é tão importante dormir direito, ter momentos mais tranquilos, para você ter essas bolinhas e facilitam o aprendizado, né? Por isso que eu não tinha pressa também, eu não tinha desespero com contabilidade, porque eu sabia que uma hora ou outra a coisa ia se encaixar. Também acho isso. Bom, Dani, então deixa eu só riscar as perguntas aqui, né? Então, exata já foi, contabilidade já foi, e TI? TI foi a pedra no sapato. TI eu acho que é a pedra no sapato atualmente de todo mundo. Por quê? Porque é uma matéria difícil, é uma matéria nova e a gente ainda não tem bons materiais. A gente não tem ainda um material que te faça gabaritar TI, né? Eu vejo isso não só com você, com a maioria dos alunos. Eu acredito que todo mundo falou a mesma coisa do grupo dos aprovados. Eu percebi que a grande maioria não foi bem em TI. Foi o suficiente, mas não bem.
Pouquíssimas pessoas Por falam isso muito que a bem. gente Mais não quem pode... trabalhava na área, né? Por isso que a gente não pode encarar as outras matérias, tipo, eu tô fazendo 85%, tá ótimo. Não. Em tributário, em contabilidade, em português, você tem que buscar gabaritar. Pra quê? Pra você ter folga, gordura mesmo, pra tirar com essas matérias, tipo TI, raciocínio lógico também, às vezes não dá tempo de fazer. Porque, assim, você tem que ir pra uma prova pra gabaritar tributário. Por né? isso que eu quis Como constitucional, pouquinho de gordura administrativo. na P1. Porque apesar dela ter peso 1, eu não queria deixar muito ponto pra trás lá, pra depois ter que tirar a Exato. diferença nos É outros. outra matéria, né? Constitucionais e administrativos. Os alunos acham que só por ter baixo peso, justamente, podem relevar. E não é assim. Porque tem baixo peso, mas é ali que você vai tirar, você vai gabaritar uma prova de constitucional para chegar numa prova de TI e poder errar 8, 9 questões. Você fez quanto em TI? Eu acertei 12. Acertou 12, ou seja, errou 8. Foi. É. E eu achei que eu tinha acertado 11. É porque você acertou, foi essa que você acertou, uma que você chutou, né? Não, foi na isso? verdade, eu não lembrava qual era a questão que eu tinha, qual era a alternativa que eu tinha marcado. Ah, isso. Quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei pensando, peraí, agora eu responderia essa, mas será que na hora eu vi isso? E aí você achava que você errou. Eu preferi não contar com ela. E Então, aí eu contei depois que você acertou essa questão. Beleza. foi o que acabou me salvando. Tá, e aí só em relação ao material de TI, você estudou pelo DA, Eu usei o do Estratégia isso, e depois... e eu vi alguma coisa de auditoria naquela parte da FD do exponencial. Isso, tá, beleza. Então TI também já matamos. E tributário? Tributário, eu usei o livro do Ricardo Alexandre e os PDFs do Estratégia, do Fábio Dutra, então... eu Fazer complementava, questões, né? Tá. Eu usava o livro do Ricardo Alexandre para E pra prova, muita lei seca também, né? A lei pra seca, prova ali eu você trouxe pegou... todas elas aqui pra- pra prova, a Dani também, a gente fez um bem bolado ali de lei seca, porque caiu muita lei nova no concurso, né? E eu tava também... eu tava no zero, né? De Tirar legislação. daqui, tá? Só pra Tá. na sua frente. Sim, A partir do legislação zero, do então zero, eu tive né? que correr atrás que nem uma louca, né? Mas eu colei coisa na parede pra... A gente já vai falar todo disso, dia. Dani, a gente já vai falar disso. Tributário então foi isso. Foi o livro pra aprofundar e os PDFs pra dar uma focada um pouco melhor. Tá, beleza. E, Dani, assim, você estudou, eu lembro assim, né, falando especificamente da tua rotina de estudo, uma coisa que me chamou muito a atenção na tua preparação foi que você foi muito constante, né? Você estudava 6 horas por dia, né? E folgava os domingos, então você tinha o domingo livre, se eu não me engano. Era um dia na semana. Era um dia na mas semana. Normalmente domingo. Desculpa, vocês não lembram direito, Não, mas eu lembro, normalmente eu lembro que era domingo livre. Às vezes você compensava. E assim, a gente vê alunos que estudam 8, 9 horas por dia, né? E às vezes são alunos que são mais inconstantes. Você sempre... Ou então querem fazer muitos concursos. Você estudou 6 horas por dia e assim, eu lembro que você falou pra mim que queria fazer o ISS Criciúma e aí eu falei pra você que eu achava que não era uma boa e desde então você não falou mais em concurso, só falou na época da Cefaz Santa Catarina. Ou seja, aí foram, sei lá, 1 ano e meio sem concurso, então assim, sem procurar fazer um concurso. Então, assim, você teve 1 ano e meio, basicamente, muito constante no seu estudo. Essa constância foi só só uma impressão minha ou ela realmente aconteceu? Você realmente foi constante? Ou, assim, tiveram dias que você, sei lá, não estudou muito? Ou, enfim, conta um pouco pra mim dessa rotina das 6 horas por dia e dessa constância. Começou com 6 horas, enfim, conta um pouquinho pra mim. Desde que eu comecei a trabalhar contigo, foi praticamente todos os dias, 6 horas, foi religioso. Eu não tentava ir além, porque eu sabia que eu não ia conseguir manter aquele além a longo prazo. E eu também não me permitia fazer menos do que aquilo, porque eu ia sempre arrumar uma desculpa para fazer o menos. Esse era o ponto em que otimizava o teu aprendizado, então. 6 horas por dia te deixava legal para aprender, satisfeita e conseguia fazer com que você sentisse uma evolução, tanto no curto como no longo prazo. Esse era um ritmo que eu sabia que eu conseguia manter a longo prazo. Se eu tivesse que estudar 2, 3, 4 anos daquele jeito, eu estudaria. E eu não me preocupava com quanto as pessoas estudam para passar. Eu pensava quanto que eu aguento a longo prazo.
Então eu sempre pensava qual é o máximo que eu posso dar a longo prazo. Então eu sempre É muito importante ter essa coloquei consciência. isso como meta, o meu melhor. Eu lembro até que você falou num vídeo pra gente do time sobre isso, sobre não pensar no que a média faz. Ai, quantas horas é preciso para passar no concurso da Receita? Ou da... Seu máximo. É o seu máximo. Se você conseguir fazer 20 horas por dia com qualidade, vai fundo. Agora, o que não exatamente pode isso. é fazer 20 horas por dia e morrer no dia seguinte, que é o que acontece comigo, por exemplo. Era exatamente isso que eu não queria fazer. Eu sabia que eu aguentaria, num período curto, alguma coisa mais intensa. Mas eu sabia que eu não ia manter aquilo a longo prazo. E talvez se eu fizesse aquilo logo no começo, talvez eu desistisse, ou talvez eu É melhor ir aos cansasse. poucos, né? É que nem malhar, né? Você não vai chegar na academia pegando um peso enorme, você vai chegar aos poucos. Então você tem que ir aos poucos mesmo, né? Você vai malhar seu condicionamento físico de estudo. É isso aí. E, inclusive, isso foi o que me ajudou a dar a reta final, porque Você tava com eu gás. estava acostumada também a estudar bastante. Por isso que é ruim aluno que emenda um edital no outro. Porque daí ele emenda um edital no outro, ele tá sempre muito cansado. Eu estava acostumada a estudar 6 horas, então estudar um pouquinho a mais não foi complicado. Mas tinha uma data pra terminar. Tinha um momento que eu ia parar com aquilo, né? Que eu ia parar de estudar daquela forma Mais obcecada. intensa. Dani, e como é que você revisava? Não revisava. Revisão é um ponto que eu sempre falo sobre isso, né? O aluno às vezes fica tão preocupado em revisar que ele esquece de aprender. E contigo, essa dinâmica da revisão foi muito tranquila. Você nunca cobrou que eu estabelecesse contigo um método de revisão. Você confiou que o estudo, o andamento do estudo como um todo ia te proporcionar uma revisão de uma forma mais orgânica, né? Isso aconteceu. Então a gente nunca estabeleceu um método de revisão ali, e tem que seguir esse método. E isso foi tranquilo, né? Mas eu, ao mesmo tempo, eu imagino que você sentisse que estava revisando durante o estudo. Eu sentia porque você estava ficando cada vez mais rápido. Porque a gente estudava. Primeiro eu passava pelos PDFs, aí depois eu fazia o mapa mental dos PDFs, e depois eu fazia questões dos PDFs, depois fazia baterias de questões dos assuntos, né? Depois questões no TEC. Então, Você estava sempre vendo tudo de novo. não tinha uma coisa fixa da revisão, mas eu tava vendo o mesmo assunto várias vezes. Só que era uma forma mais orgânica. É isso que eu acho que funciona, assim. Eu tentei não tem um fazer a peso. revisão rígida, não durou uma semana. Pode ser que funcione para muita gente, mas eu não consegui me adaptar a isso, eu não consegui ter essa disciplina. Muitas vezes eu cheguei naquela revisão programada e aí eu olhava para aquilo, não aguento mais ver isso, não quero ver isso agora. Aí tem aluno que insiste nisso e acaba desestimulando do estudo como um todo. Vejo muito acontecer. Eu gostava Por de isso que eu sempre falo, assim, fazer a coisa mais o seu livre. foco tem que ser aprender e não revisar. Se você não consegue aprender, não adianta você revisar. Vai revisar o que você não aprendeu? Existe isso. Eu até acredito que tenha que ser visto com frequência. Eu entendo E você viu, só que não era assim, hoje eu vou ver o que eu estudei semana passada. Não. 10 minutos de revisão. Não. Tinha muitas vezes que eu fazia uma sessão inteira só de revisão. Quantas vezes eu não estudei? Várias vezes só fluxo de caixa, de contabilidade, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Então, muitas vezes eu ficava fazendo aquilo até entrar Você na cabeça, sentir né? que isso estava funcionando. Então era isso, era uma revisão Viu, orgânica. pessoal? Desopila desse negócio de ter que revisar, revisão, qual é o método de revisão. Estuda. Porque às Estuda vezes e você tá aprende. até revisando uma coisa que já tá bem fixa na sua cabeça, né? E você não precisa revisar naquele momento. É bom, claro, né? Sempre dar uma olhada. Mas aí ela se torna desotimiza o processo, né? Você podia estar vendo coisa nova, né? Talvez algum assunto você precise de uma atenção maior, outro um pouquinho menos. Tem que sentir, né? Eu deixava a coisa fluir, né? Massa, legal. E como é que você lia a Lei Seca? Esse aí é a menina dos meus olhos. É. A Lei Seca eu só comecei a ler de verdade no pós-edital. Eu já tinha Eu sempre falo isso, né? Tem que estudar Lei Seca. Tem que, mas não adianta você ficar vendo Lei Seca muito antes. Tipo, você vai esquecer. É decoreba. Mas naquele momento eu imprimi todas elas e aí eu comecei a fazer aquele negócio de personalizar a lei que você ensinou. E também foi o divisor de águas ali, porque
Eu fui pra prova. E é o negócio ali, né, Dani? Na É o cabeça. papel ali, né? Aquele É. mesmo papel, não é aquela coisa de ver no computador e aí a página... Não, é papel, né? É, no máximo pra mim funcionava com leitor eletrônico, principalmente porque eu viajava muito, então eu aproveitava o caminho pra ir lendo com um Kindle. Mas você imprimiu a lei Mas, seca, né? pra A lei seca. estudar a lei seca eu imprimi, porque eu fazia anotações, né? Eu escrevia algumas coisas, Claro. inclusive pra ligar um pouco com TI. Porque como a gente tinha que lembrar daquelas coisas da escrituração fiscal, eu aproveitei a lei pra anotar alguns códigos De TI. de TI para eu poder revisar duas coisas ao mesmo tempo. Legal. Então eu li a lei seca, eu já vi algumas anotações que eu tinha visto de legislação e ainda ia revisando aquilo Eu que acho era que uma é coisa isso que nova. o concurso quer. O concurso quer hoje em dia que você entenda essa interdisciplinariedade, né? O que eu percebi desse concurso foi que eles queriam alguém que soubesse lidar com aquela bola de 3 dedos. Que eles... Basicamente eles jogaram o problema para todo mundo. Ninguém tinha visto aquilo antes, né? Aquela coisa de auditoria na escrituração fiscal digital. E é uma coisa que vai fazer parte do nosso trabalho. Com certeza. Então eu achei uma sacada genial cair isso no concurso. Principalmente porque não tinha caído em nenhum antes. Então foi um problema que eles jogaram para todo mundo. E eu Quem achei tinha mais sensacional. base, quem já tinha feito essa ligação. Eu não tinha, mas eu procurei associar uma coisa à outra Ali na hora. da melhor forma possível. Legal. Bom, vamos lá. Então, essa aqui já foi. Então, Dani, pra fechar, eu queria saber se você acha, assim, que existe alguma técnica de estudo para concurso que você acha que não tem erro? Ou se você acha que a pessoa pode encontrar aquilo que funciona mais para ela? Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de imprimir tudo. E você, várias coisas você não imprimiu, né? Você usou o Kindle ali e tal. Você acha, assim, que tem alguma coisa que tem que ser feita para passar? Ou você acha, assim, não, qualquer coisa pode ser feita do seu jeito e tal? Como é que você entende isso? Cara, vendo a minha história e comparando com a dos colegas, eu acho que tem algumas coisas que são boas para todo mundo, que a gente vê que funcionou para todo mundo, que é a questão de fazer questões, né, resolver questões, uma coisa essencial para todos Bons nós. materiais. Bons materiais e mais leitura do que vídeo. Então, tem algumas coisas que eu acho que não tem discussão, mas tem outras que eu acho que dá para adaptar de acordo com o que cada um se sente melhor, que nem a Lulu concurseira fez um monte de mapa. Eu não sei fazer mapa. Eu não consigo fazer. Toda vez que eu tentei fazer eu borrei o material todo e eu fiz uma bagunça e eu não consegui fazer nada. Eu não consigo organizar aquele negócio. Não, mas do você jeito fez que seus ela faz. mapas, assim, mais que nem os meus, né? Mais Não são simples. nem tão bons quanto o seu. Mais simples, assim. O meu era mais um resumo do que um mapa, porque eu não conseguia escrever pouca coisa. Eu até tentava, mas eu não conseguia. E esse material você fazia só depois de ter estudado a matéria, Só né? depois. Não era durante, né? Mas Isso é uma importante também, coisa- né? Uma coisa que eu fiz, que eu não vi ninguém fazer, foi estudei muito deitada. Eu estudei... Quem não me conhece ia falar que eu tava lá Descansando. curtindo, relaxando, porque eu lia deitada, fazia minha marcação lá no Kindle e não parecia que eu tava estudando, mas era como eu conseguia me concentrar. Às vezes eu não conseguia ficar concentrada assim na cadeira, sentada ou escrevendo, ou naquela coisa rígida, eu tenho que estudar aqui. Quantas vezes eu não fui estudar em outro ambiente só porque eu tava com vontade. Então isso funcionava muito bem pra mim. Estudar como eu estivesse confortável. O que importava é estudar, mas se era deitada, sentada, Desde que eu conseguisse prestar atenção, era o que importava pra mim. sem rótulo. Então isso felizmente foi tranquilo pra mim e pra minha família, porque eles já me conhecem há tanto tempo, já me viram estudar minha vida inteira assim. Mas qualquer pessoa que me visse estudar daquele jeito ia falar que eu não estava fazendo nada, que eu estava só passando tempo, né? Que eu estava fingindo que estava estudando. Então eu acho que a gente não tem que mostrar que está estudando. Pode mostrar, não é uma regra também, né? Às vezes a pessoa gosta de fazer um Instagram de estudo para mostrar que está estudando, mas mais para ela se incentivar do que qualquer outra coisa. Eu acho que qualquer coisa que funcione para a gente se manter naquela rotina é importante. Para mim não funcionava as redes sociais porque eu me desconcentrava.
Então eu tive que abandonar todas elas durante um bom tempo. Mas tem gente que consegue tirar a Se você energia consegue, daquilo. se você consegue se concentrar e estudar ao mesmo ter um perfil na rede social e se concentrar para estudar ao mesmo tempo, maravilha. Mas eu já te garanto que 95% não consegue. Eu sou uma delas. E os que insistem e que não verificam que não evoluem e ao mesmo tempo insistem em ter lá o perfil e tal, não passam. Eu acho Porque que isso tem que ser uma coisa que a pessoa consegue medir. Difícil. Eu percebia que tirava o meu desempenho. Concentração. Tirava porque eu começava a ver Eu Instagram nunca de jamais gato. conseguiria. Então eu acabei até perdendo o hábito de usar o Facebook. E agora, recentemente, que eu comecei a usar Instagram e Facebook de novo, porque eu tinha realmente esquecido Como era? como era. Eu não tinha mais o hábito de postar alguma coisa. Porque eu fazia exatamente isso. Em vez de eu usar a rede para uma coisa útil, eu ficava vendo videozinho de bichinho, ou eu ficava vendo piada. Eu fazia qualquer coisa menos estudar. Entendi. Então eu larguei de mão e o que eu fazia era Focou. abandonar tudo e me concentrar naquele estudo do jeito que fosse confortável. Legal. Dani, eu vou deixar esse vídeo mais pra gente falar disso, né, de técnica de estudo e tal. E aí, queria te agradecer muito por estar aqui. E aí a gente vai fazer outros vídeos mais falando de outras coisas. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e não esquece de seguir o canal, tá bom? Beijo!